Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade a essa semana, onde nós vamos falar sobre a fé e sobre os nossos fixos no Senhor Jesus. O tema de hoje é: quando a fé vacila, Jesus ainda estende a mão. A nossa referência bíblica está em Mateus, no capítulo 14, no verso 30 ao 33, e diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ontem vimos Pedro dar um passo de fé e andar sobre as águas. Hoje nós vamos ver o que acontece quando a fé enfraquece e como Jesus reage quando começamos a afundar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava firme, ele tinha segurança, ele sabia que nada o faria afundar, porque os olhos dele estavam em Jesus. Mas bastou olhar para o vento, bastou sentir o medo, e Pedro começou a afundar. Quantas vezes isso também acontece conosco? No início confiamos, mas quando as circunstâncias parecem contrárias, nossa fé começa a balançar. Mas veja, Pedro começou a afundar, mas ele não se afogou. Sabe por quê? Porque assim que ele percebeu que ele estava afundando, ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Isso mostra o coração de Jesus. Ele não nos abandona quando falhamos. Não. Mesmo quando duvidamos, Ele está pronto para nos levantar. Aleluia. Sabe, talvez hoje você se sinta como Pedro, afundando em meio a problemas, preocupações, dúvidas, talvez até mesmo com ansiedade, crise de pânico, terror noturno, sabe? Mas hoje eu estou aqui para te dizer que Jesus ainda está perto, o suficiente para te segurar, para te sustentar. O Senhor Jesus, Ele não te deixa afundar. A tua fé pode vacilar, mas o amor dele permanece firme. E nesse amor, tu és sustentado. Quando Pedro e Jesus voltaram para o barco, o vento cessou. As ondas se acalmaram, o mar se acalmou, e naquela madrugada, todos naquele barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu consegues perceber nessa mensagem que o resultado da tempestade, o resultado daquelas ondas fortes, o resultado daquela escuridão em meio àquele marzão, o resultado de todo aquele medo que eles sentiram foi a adoração no final. Minha querida, o propósito da prova era revelar verdadeiramente quem Jesus é.
Jesus não foi até ali encontrar aquelas pessoas para assustá-los. Ele foi com um propósito. E esse propósito era revelar quem verdadeiramente ele era. Por isso que eles o adoraram. E eles confessaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia! Que poderoso! Que nós possamos ter essa revelação e sabermos quem Jesus é. Ainda que as ondas fortes, a tempestade, ainda que a escuridão, ainda que a circunstância tente nos afundar, mas que haja um propósito em todas essas circunstâncias, para que nós venhamos adorá-lo, responder com adoração e com a certeza de que Ele está perto o suficiente para nos segurar, para nos sustentar, para nos levantar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, mesmo quando a minha fé vacila, sei que Tua mão me sustenta. Ajuda-me a olhar menos para o vento e mais para o Senhor. Que eu nunca me esqueça que Tu és o Senhor sobre as águas, sobre as tempestades e sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso pensamento de hoje é: quando a fé vacila, Jesus não se afasta. Ele estende a mão e nos levanta. Fica na paz e até amanhã.